boa tarde para você que nos acompanha aqui no portal 180 Graus. Nós estamos hoje encerrando a nossa série de entrevistas, a primeira série que a gente vai fazer aqui no estúdio com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, eleições que acontecem no dia 24 de novembro. E eu converso hoje com o Dr. Celso Barros. Tudo bem, Dr. Celso? Tudo bem, um prazer estar aqui no 180 Graus. Boa tarde a todos os nossos espectadores. E o Dr. Celso, ele encabeça a chapa Independência OAB. Dr. Celso, por que o mote da independência para apresentar nessa chapa? Olha, nós entendemos que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela deve primar sempre pela independência no seu agir e no seu atuar. E isso nós temos que ter como uma vocação daqueles que estão... Quando a gente age de forma independente, representando a classe, nós estamos cumprindo, melhor dizendo, estamos cumprindo com aquele mandato que nos foi confiado. Então, o nosso pleito é esse, de, em assumindo a OAB, nós exercermos com dignidade e com independência aquelas funções que nos forem confiadas. O senhor é colocado pelos outros candidatos, por dois dos candidatos, na verdade, como não sendo um nome realmente de oposição. Dizem, até falam que são duas chapas de situação e duas chapas de oposição, porque o senhor não representaria a oposição, até por ter feito parte ali da atual composição da OAB. Exato. O conselheiro federal tirou licença agora já durante essa campanha. Tirei agora de um mês justamente para não estar concorrendo de forma desleal com os outros candidatos a presidente, né? Pena que o atual vice-presidente não tirou licença, deveria ter tirado, porque no ano passado ele tirou, parece que 3 meses de licença para cursar o doutorado. Então, ele ter tirado licença agora para não estar, em paralelo à eleição, estar trabalhando na OAB, né, durante a campanha. Eu acho que seria muito mais salutar, muito mais com o princípio da igualdade perante mim, perante o colega Carlos Henrique e a colega Georgia, que o doutor Lucas ele também se licenciasse, até porque ele se licenciou em outras oportunidades da OAB para questões pessoais. Não tem impedimento, eu acho que seria interessante até, porque eu tirei essa licença agora, porque nós fazemos um rodízio lá junto ao Conselho Federal com os outros 3 suplentes, candidatos, conselheiros federais substitutos. E tirei neste mês agora, fundamentalmente para que houvesse essa minha, vamos dizer assim, a igualdade nesse processo sucessório. Eu creio que seria interessante que o vice-presidente também se licenciasse, porque ele já se licenciou em outras vezes. Então, com relação à oposição e situação, eu creio que nós todos somos advogados, nós todos estamos participando de uma instituição como é a OAB do Piauí, que tem 12.500 advogados, mulheres e homens advogados. Eu vejo assim, que o nosso lema, que é a independência, ele faz com que nós possamos conversar com aqueles que estão na gestão e aqueles que não estão na gestão. Aqueles que estão na gestão observam que nós trabalhamos muito na atual gestão. Por exemplo, quando se fala em 2 turnos, eu especificamente trabalhei muito pelos 2 turnos. Eu e o Dr. Ashton Sepúlveda, que é o presidente da Comissão de Relação com o Poder Judiciário. O Dr. Lucas Vieira nunca frequentou uma reunião dessa comissão. Então, eu creio que ele não pode trazer essa conquista para o mote de sua campanha. Tudo bem que o Dr. Chico Lucas participou desta conquista dos 2 turnos, mas fundamentalmente foi a Comissão de Relação com o Judiciário, da qual eu faço parte e da qual o Dr. Ashton Sepúlveda é presidente e é candidato a tesoureiro da nossa chapa. Então, como se apropriar de uma conquista dessa, com relação à qual ele, Dr. Lucas Vieira, não participou efetivamente? Então, nós temos que ter muita serenidade, muita responsabilidade do que cada um fez e do que pode fazer. Outro aspecto, por exemplo, com relação à comissão do idoso. Eu vi aqui na entrevista dele destacando o papel da comissão do idoso. A comissão do idoso fez um relevante papel, mas também o provimento com relação à advocacia idosa, quem foi relator no Conselho Federal foi eu, enquanto conselheiro federal. Então, nós temos que mostrar o que cada um fez. O que um grupo de advogados faz é diferente. O candidato a presidente tem que demonstrar o que ele fez, o que ele produziu nessa gestão ou em um mandato que ele já participou da OAB. Então, eu tenho muita tranquilidade em dizer que nós podemos conversar com as pessoas que estão na situação, porque elas reconhecem que nós participamos de todos os atos de gestão que construiu essa atual gestão. Como também nós podemos dialogar com os colegas, com as pessoas advogadas e advogados da oposição, porque também nós temos um senso crítico muito forte com relação ao que deu errado e o que deu certo nessa atual gestão. Essa atual gestão, ela teve muitos aspectos positivos e também, claro, tem seus erros, tem os seus desacertos, tem os seus pontos negativos, e nós queremos justamente fazer com que nós reconstruamos aquilo que não foi construído. Doutor Celso,
isso é dito nos bastidores, é comentado, eu acho que é uma oportunidade até do seu esclarecer, é que o senhor só lançou sua candidatura porque haveria um acordo da campanha passada para o doutor Chico Lucas apoiar seu nome nesta campanha, e esse acordo foi descumprido, em tese, pelo que é dito, e então o senhor lançou sua candidatura de oposição à atual diretoria. O que foi que de fato aconteceu? Existia esse acordo para lhe apoiar? Não, eu nunca tratei em termos de apoiamento com o Dr. Chico Lucas quando eu especificamente o apoiei em 2015. Claro, mas nós pensávamos que, como nós trabalhamos muito, ao passo que o seu candidato atual não trabalhou efetivamente, basta ver os anais da OAB, nós pensávamos, o nosso movimento pensava que nós seríamos realmente o candidato escolhido. Na medida em que essa questão do trabalho não foi fundamental para a escolha, foi mais uma questão da amizade, então nós seguimos com o nosso movimento, nós seguimos com a nossa linha de conduta. Se o trabalho não foi fundamental para a escolha... Então o candidato da chapa de situação foi escolhido por amizade, não por trabalho. Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma. Porque nós temos pesquisa que nós tivemos na frente nas pesquisas, inclusive nós, quando comparados com o Dr. Lucas Villa, com o Dr. Chico Couto e com o Dr. Talmi, que foram as 4 pré-candidaturas da situação, nós fizemos uma pesquisa, o Dr. Chico Lucas tem consciência disso, que nós representávamos o maior percentual de advogados da atual gestão. Nós temos esses dados, e ele sabe disso. Agora, claro, não dá para concorrer à amizade com determinadas situações, né, de instituição. Mas nós temos tranquilidade, nós seguimos a nossa linha, eleição se ganha, se perde, e faz parte. Se nós ganharmos a eleição, nós temos com muita seriedade, com muita humildade, na tentativa de bem representar a classe. Se a eleição não for realmente do jeito que a gente quer, vencendo, nós voltaremos para o nosso trabalho, nós nos dedicaremos à nossa atividade advocatícia. A OAB não vai servir para melhorar a minha vida profissional. A OAB é para eu servir, eu e todos que estão ao nosso lado, para que nós possamos servir a OAB. É o que eu sempre digo. Nós não podemos querer a OAB para nos servir, nós temos que servir a OAB. E, modéstia à parte, eu tenho uma vida muito independente, muito bem resolvido na minha vida, tanto profissional como familiar, para que eu não possa necessitar da OAB para fazer um trampolim político da minha carreira profissional. Propostas. Quais são as principais plataformas da chapa Independência OAB? Nós temos um leque de propostas. É interessante que a nossa entidade, ela sempre está sendo construída aos poucos. Sempre cada um que vai lá bota seu tijolo, bota o seu perfil. Todas as gestões da OAB tiveram a sua importância na sua história, e nós queremos, de posse dessa história da OAB, com a experiência que nós temos de ter servido a OAB, de ter trabalhado muito, de lançar muitas propostas ousadas. Uma das que eu lanço realmente é do FPS, do Fundo de Participação das Subseções. Através desse fundo das subseções, nós vamos conferir as subseções que tem cerca de 30% a 35% dos advogados do Piauí. As 13 subseções, que vão de Corrente a Parnaíba, elas terão um orçamento específico, obrigatório, que não vai ficar ao alvedrio e ao nível de amizade entre o tesoureiro, entre os diretores e o diretor da subseção. Esse é um projeto ousado, pioneiro, que nós queremos acreditar para o interior do Estado. E com isso nós faremos muitas conquistas estruturantes nas subseções, e claro, nós teremos também que fazer um trabalho muito de reconstrução, Apoliana, das comissões. É uma falha lastimável atual na OAB, que as comissões, muitas trabalharam, mas infelizmente não tiveram a coordenação que estava a cargo do vice-presidente Lucas Villa. Esse é um fato. Inclusive, presidentes de comissão que estão na sua própria chapa me falaram isso sem reservas, que realmente se ressentiram muito da sua ausência no dia a dia das comissões. A minha comissão, por exemplo, a qual faço parte, aliás, faz parte de 2 comissões, Direito do Esporte e Acesso à Justiça, relação com o Judiciário. Ele nunca foi para nenhuma reunião. Então, assim, nós nos ressentimos muito, nós que somos membros de comissão, nos ressentimos muito da sua ausência. Então, isso nós queremos recuperar através de uma vice-presidência que realmente atue em prol das comissões, nessa coordenação que é a obrigação regimental do vice-presidente. O senhor tem conhecimento, inclusive, de que foi falado aqui numa das entrevistas, de que pessoas deixam as comissões por conta dessa dita inoperância? É uma evasão muito grande nas comissões. Infelizmente, alguns colegas ingressam nas comissões, mas ficam sem estímulos, sem projetos. Isso tem que ser realmente feito pela vice-presidência, né? A vice-presidência tem que dar uma dosagem, tem que dar uma uniformidade, uma padronização de ações das comissões, definir metas. Isso nada foi feito. As comissões que trabalharam, muitas trabalharam, mas se deu especialmente pela ação,
pela ousadia e pelos projetos que foram colocados a cabo pelos seus diretores e pelos seus membros. Eu basta dizer aqui da Comissão de Relação com o Judiciário, Comissão de Esporte, Comissão de Trânsito, um trabalho belíssimo feito pelo presidente Carlos Terto, Comissão do Idoso, enfim, Comissão de Assistência Judiciária também, que foi falado aqui pelo vice-presidente, e também a presidente, a presidente da comissão está também, a doutora Fátima Machado, está no nosso movimento. Eu desconheço essa participação dele especificamente nas comissões. Então, além do trabalho junto às subseções, nós queremos, Apoliana, levar realmente a cada comissão um trabalho específico, com metas, com projetos, com ações, para que nós possamos levá-las também para todo o Estado. E um terceiro ponto fundamental, a questão das prerrogativas. As prerrogativas são dos advogados, sim. As prerrogativas são nossas, dos advogados. Que compromissos a chapa tem com a sociedade? Eu tenho repetido aqui nas entrevistas que a OAB não é entidade apenas de classe, não trata apenas dos interesses dos advogados. Que debate você quer fazer? Nós temos a Comissão de Controle da Atividade Pública, que eu desconheço o que ela tem feito pelo Piauí nos últimos 2 anos e 10 meses. E faço até um desafio para você aqui ver o que essa Comissão de Controle da Atividade Pública fez. E essa comissão também tem a coordenação do Dr. Lucas Villa. Então, nós temos que dialogar com os poderes públicos. A corrupção existe. Nós temos que ter essas tratativas. A OAB tem esse papel também institucional, não é de punir os corruptos, mas de dialogar, de buscar as autoridades competentes, cobrar do Ministério Público determinadas posições e não ficar de camarote como se estivesse realmente tratando as autoridades como se fosse amigos e parceiros, em que isso se contamina muito a questão da relação da OAB com essas autoridades constituídas. Então, nós temos que ter muito... essa contaminação na atual justiça? Olha, eu não digo contaminação, mas é uma relação que não é razoável ter. Não é razoável ter relação entre presidente da OAB e secretário de Justiça. O secretário de Justiça ser recebido com pompa no lançamento da candidatura do Dr. Lucas Villa, isso aí é um assinte à advocacia. Desculpem, eu tenho esse jeito de me expressar, mas é um assinte à advocacia, é um assinte ao respeito às prerrogativas. Nós temos a maior autoridade do sistema penitenciário do Piauí ser abraçado, ser soltado foguete para o seu apoio, o seu apoiamento à chapa do Dr. Lucas Villa. E tem, inclusive, um ex-sócio, que é o Dr. Wilson, que é candidato na chapa do Dr. Lucas Villa. Então, assim, são situações em que essa camaradagem, essa ligação de amizade entre as pessoas, elas não podem estar acima dos interesses da OAB. Todos nós temos nossos amigos, temos nossas amizades, mas nós temos que separar muito isso, na medida em que nós estamos ali, naquele momento, por 3 anos, representando a entidade. Você também concorda na rediscussão da agregação das comarcas, que a OAB precisa voltar a esse tema? Claro. A justiça do Piauí tem que ser discutida todos os dias. A agregação, em muitos lugares, serviu, em outros lugares não serviu. O Dr. Lucas Villa, infelizmente, nunca participou de nenhuma reunião nesse sentido. Talvez ele não saiba nem como é que funciona isso. Mas a nossa Comissão de Relação com o Judiciário trabalhou muito com relação a isso. Claro, nós não concordamos com todas as posições que foram adotadas pelo Tribunal de Justiça. Nós queremos refazer isso, reestudar isso, reanalisar, ver onde funcionou e ver onde não está funcionando. As comarcas que foram agregadas, elas não foram extintas. Elas foram agregadas à comarca agregadora, e essas comarcas que foram agregadas, elas teriam que funcionar como um posto avançado. E esse posto avançado, nós temos notícias de que não estão funcionando em muitos lugares. Então, isso tem que ser revisto, tem que ser analisado. A justiça sempre carece de uma atenção especial da OAB. Por mais que nós façamos, ainda será pouco para nós atingirmos a justiça séria, uma justiça que seja realmente voltada, principalmente para a população carente. Nós temos um Tribunal de Justiça do Piauí, a Justiça Estadual, que tem um orçamento de 1/3 da Justiça Estadual do Maranhão. Então, nós temos que reagir, nós temos que lutar por mais recursos, por mais orçamento. A OAB tem que ser parceira da Justiça Estadual, tem que saber fazer esse diálogo franco, aberto. Mas é claro que muitas vezes os embates devem existir e nós temos que ser independentes para que possamos fazer esse tipo de embate, com muita responsabilidade, mas sem tapinha nas costas. Do que eu já ouvi das entrevistas até agora, existem 2 posicionamentos distintos. De um lado, um posicionamento de que a OAB não pode ter interferência de grandes escritórios de advocacia, que precisa ter esse afastamento, um incentivo mais ao jovem advogado. E do outro lado, uma ligação desses grandes escritórios justamente para auxiliar esses jovens advogados, não se vê problema
de grandes nomes da advocacia estarem justamente debatendo junto à OAB, até mesmo ao bem da classe. Como é que você vê essa relação? Qual é o seu ponto de vista? Olha, o fato de você estar em um grande escritório ou em um pequeno escritório não lhe faz melhor nem pior do que ninguém. Eu creio que todos os advogados são iguais. Não importa se ele tem um sobrenome, nós temos que ter como prioridade na OAB para que nós não possamos segregar a nossa classe. Então, é o que eu digo, a nossa chapa, se você, colega advogado, colega advogada, fizer um mapeamento da nossa chapa, vai ver que lá existem realmente advogados de todo o Piauí, existe quase 40% de mulheres advogadas fazendo parte da nossa chapa, existem das mais diversas áreas de atuação também na nossa chapa, e a preocupação que nós temos é discutir essas reformas. Então, nós cremos que nós temos que ter uma entidade como a OAB preservada, não se pode arriscar com a OAB, por isso que eu peço a cada advogada e cada advogado que reflitam muito nesse processo sucessório da OAB, porque nós não podemos arriscar com a OAB, nós temos que ter responsabilidade de ter uma instituição de vanguarda, uma instituição que respeite o seu passado, que firme o seu presente, mas que nós tenhamos a garantia de que no futuro nós teremos pessoas compromissadas que gostem da OAB, gostem de trabalhar pela OAB, tá? E teremos condições de confrontar qualquer tipo de ação do governo federal ou do governo estadual que viole as garantias do Estado Democrático de Direito. Ok. Nosso tempo acabou, mas eu vou permitir que o senhor faça uma mensagem final para o internauta do 180 graus, também como candidato da OAB. Bem, como nós estamos ao vivo, eu quero convidar a todos os advogados e a todas as advogadas para hoje, às 19 horas, o lançamento da nossa chapa, que será no Mansão Bliss, ali próximo à Avenida Almeida Castelo Branco. Lá nós